Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo da partida que vai acontecer amanhã entre Novo Horizontino e Sport, duas equipes que hoje estão dentro do G4, muito credenciadas a subir para a Série A de 2025. O Sport vem de uma vitória muito emocionante, contra o Ceará na última segunda-feira, não jogou bem, mas valeu o resultado. Já o Novo Horizontino, depois de muito tempo invicto, perdeu para o Amazonas jogando em Manaus. Então vai ser um embate aí de duas equipes fortes, favoritas à Série A em 2025 e que tem tudo para ser um grande jogo no interior paulista. E agora, passando pelos números de classificação dessas duas equipes, a gente tem o Novo Horizontino como líder da competição, tem 30 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Fez 35 gols e levou 24, então podem ver aí que o Novo Horizontino é um time que inclusive está à frente do Santos, o Santos que é a equipe mais tradicional dessa Série B, a equipe com mais poder financeiro, hoje se encontra na vice-liderança e um time do interior paulista está fazendo uma campanha melhor que o Peixe da Vila Belmiro. E o Sport, não tão longe assim, se encontra na terceira posição, porém com um jogo a menos. Tem 29 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, tem 37 gols e levou 27. Se a gente olhar os ataques e as defesas das duas equipes, tanto de Novo Horizontino como de Sport, a gente vê que o Sport tem um ataque superior ao Novo, tem 2 gols a mais, porém o Novo Horizontino tem 3 gols a menos levados nessa Série B em relação ao Sport. Então é um duelo muito equilibrado, com números muito parecidos. O Sport tem um jogo a menos que o Novo Horizontino e tem tudo para ser um grande jogo. E aí sobre a escalação dos dois times, o Sport ele ainda tem muitos jogadores amarelados aí com risco de suspensão por terceiro cartão amarelo, mas no jogo contra o Ceará, o Sport perdeu alguns jogadores para esse jogo contra o Novo Horizontino. 2 jogadores titulares no momento, Igor Cariús, que hoje vem jogando na lateral direita, levou o terceiro amarelo, não vai poder jogar contra o Novo Horizontino, e o atacante, e essa posição é a que mais me preocupa, Zé Roberto tomou o terceiro cartão amarelo e tudo indica que o Sport vai com Gustavo Coutinho, que entrou mais uma vez de forma muito ruim na segunda-feira passada quando o Sport venceu o Ceará. Então, na minha opinião, o Sport deverá entrar com Kaique França, mantido no gol, goleiro que foi muito responsável pelo 0-0 no primeiro tempo contra o Ceará, evitando ali 2 chances claríssimas para o Vozão. Kaique França conseguiu manter o Sport no jogo para ir para o intervalo empatando por 0-0. O goleiro do Sport conseguiu fazer boas defesas, o Ceará poderia ganhar o primeiro tempo ali por 2-0, mas se não fosse o goleiro do Sport, o time estaria em maus lençóis naquele primeiro tempo. E aí na defesa, eu acho que o Sport vai manter essa linha de 4, só que a gente deverá ter uma novidade. Di Plácido deverá ser esse lateral direito. O argentino voltou após longo tempo de lesão contra o Ceará e foi muito bem, dando uma assistência para o gol de Wellington Silva. Então Di Plácido deve ser esse jogador pelo lado direito, e o miolo de zaga deve ser mantido com Rafael Thierry e Chico. É uma dupla de zaga que está dando uma consistência defensiva ao Sport. Eu acho que Rafael Thierry não vem repetindo as suas melhores atuações, mas vem numa média ali como se fosse assim uma nota 6, 7. E Chico é um cara também que vem mantendo a regularidade, mas uma regularidade não tão excepcional. É um jogador que falha em alguns jogos, vai razoável em outros, então é um jogador que possui uma dificuldade com bola nos pés, tanto em lançamentos longos como em passes verticais. É um zagueiro que falhou, na minha opinião, no gol do Ceará, afastou a bola de maneira equivocada, mas para uma Série B, para o momento atual do Sport, essa dupla de zaga vem dando conta. E na lateral esquerda, se não fosse a suspensão de Igor Cariús, eu acho que talvez Pepa fizesse essa mudança já nesse jogo contra o Novo Horizontino. Colocaria Di Plácido do lado esquerdo e Igor Cariús pela esquerda, mas nesse caso, como o Igor Cariús está suspenso, ele vai de Dalbert. E Dalbert, na minha opinião, fez uma partida muito ruim
contra o Ceará. Eu defendo muito a titularidade de Dalbert quando o Cariús está fora, né, por algum motivo, mas contra o Ceará eu não sei se ele ficou nervoso por conta de algumas insatisfações da torcida, ele começou a errar muitos passes, errando defensivamente também, parecia que mentalmente ele estava meio desequilibrado na partida contra o Ceará. O meio de campo deve ser o meio de campo de sempre, que para mim faltou muito de Felipe e de Fabrício Domingues na partida contra o Ceará, então a gente deve ter o tripé com o Felipe, né, sendo esse primeiro volante, Fabrício Domingues atacando pelo lado direito no corredor central, Titi Ortiz, que junto com o Lucas Lima na partida anterior foi o melhor em campo, então ele vai dar aquela dinâmica de criatividade pelo lado esquerdo, e na frente a gente terá Lucas Lima, que é o melhor jogador do Sport na temporada, é o cara que basicamente quando o Sport precisa coloca a bola debaixo do braço, define as jogadas, é criativo, dá assistências, um jogador assim fora de série em relação à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então ele vai ser mantido na ponta direita. Na ponta esquerda, apesar do gol de Wellington Silva, Barleta também fez gol contra o Ceará. Foi ele que fez o gol inicial, né? O gol que fez ali o Sport estar vencendo por 1-0. Então eu acredito que Barleta vai ser mantido como esse ponta esquerda, e na frente a minha principal preocupação, porque é um jogador que não faz gols há 2 meses, um jogador, na minha opinião, que custou caro ao Sport, teria custado aí 7 milhões de reais, um jogador muito limitado. Então Gustavo Coutinho deve ser o titular do Sport. Se o jogo fosse na Ilha do Retiro, talvez Pepa improvisasse ali outro jogador, quem sabe até o Wellington Silva, mas como é fora de casa, talvez o treinador português tenha pensado em dar mais uma chance a Gustavo Coutinho para recuperar a confiança, fazer com que ele faça algum gol e aí a retomada da autoconfiança dele aconteça, mas é Gustavo Coutinho que deverá iniciar esse jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. E agora vamos a uma especulação da escalação do Tigre, né, do interior paulista, o Novo Horizontino. Baseado no último jogo contra o Amazonas, na derrota por 1-0 lá em Manaus, o Novo Horizontino entrou nesse jogo com o Jordi, goleiro aí conhecido do futebol brasileiro, e o Novo Horizontino, com o Eduardo Batista, gosta de usar um 3-4-3 majoritariamente, tá? Então ele tem uma linha defensiva com o Luiz Felipe, Rafael Donato, experiente, né, jogou no Vila Nova recentemente aí, e um jogador inclusive que o ex-treinador do Sport Lisca gosta bastante. Rafael Donato foi o capitão dessa partida, e Patrick pelo lado esquerdo. Quando a gente olha esse sistema defensivo do Novo Horizontino, a gente pode observar que os zagueiros que jogam pela direita e pela esquerda são zagueiros mais ágeis, mais rápidos, que tendem a procurar o meio-campo na hora de fazer um passe na primeira fase de construção. E aí o que Eduardo faz? Coloca Rafael Donato, que é um jogador mais experiente, mais pesado, para usar de coberturas mais curtas em relação tanto a Luiz Felipe como a Patrick. E ele tá certo, né? Ele faz os jogadores mais ágeis percorrerem um setor do campo maior e coloca um jogador mais experiente, mais lento e que tem muito boa antecipação, bom posicionamento para ficar ali como líbero e cobrir tanto o zagueiro pela direita como o zagueiro pela esquerda. No meio-campo a gente tem uma configuração aí de Eduardo e Dudu, como esses volantes, né, esses médios. Dudu, grande destaque da Série B do ano passado pelo Vila Nova, teria tido alguns problemas extracampo aí, por isso que o Leão da Barra negociou ele com o Novo Horizontino. Ao lado dele, Eduardo, né, irmão de Ezequiel, que passou no Sport em 2022. Eduardo é um jogador que eu gosto, inclusive, para a Série B. Um jogador que teve boas atuações no Avaí, se eu não me engano, em 2022. Então é um volante que joga como primeiro e como segundo, construindo ali a partida intermediária do adversário. E aí nas alas, né? Porque como é um 3-4-3, esses laterais, que nesse esquema de jogo são alas, eles agridem bastante, eles jogam a partir do meio campo. Pelo lado direito a gente tem Rodrigo Soares, ex-Mirassol, ex-Grêmio, um bom lateral, tem bom poder de cruzamento, marca bem pelo lado direito. O Sport tem que se atentar muito a esse corredor aí com Rodrigo Soares. Na lateral esquerda, né, na ala esquerda, Vagninho, jogador que se notabilizou como ponta, ex-Cruzeiro, foi especulado no Sport um tempo desse, e ele joga como um ala pela esquerda, justamente porque ele tem boa habilidade, boa técnica, bom poder de associação, tanto com os jogadores de meio como de ataque também. E na frente é um trio aí curioso, né, porque
porque a gente tem, desde a chegada dele no Novo Horizontino, Pablo Diego pela ponta direita. Pablo Diego que pelo Sport não fez nenhum gol, um jogador extremamente limitado, contestado, mas que no Novo Horizontino vem ajudando, ao que parece, um jogador que vem sendo titular nas últimas partidas. Pelo lado esquerdo, Neto Pessoa, jogador que fez um bom começo de Série B, atualmente vem oscilando bastante, mas contra o Amazonas, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. E na frente, Rodolfo, que é um jogador limitado, mas que às vezes deixa os seus golzinhos. Então, a preocupação maior do Sport aqui vai ter que ser nesse meio campo, porque é um meio campo que gera jogo e que marca também. Não pode deixar Dudu livre para inicializar as jogadas, tem que ter cuidado também com Rodrigo Soares, e a mudança de atitude do Sport é necessária em relação ao meio campo, quando a gente compara com o último jogo, que foi contra o Ceará. O Sport perdeu o meio-campo para o Ceará. Eu não gostei da atuação de Fabrício Domingues e nem de Felipe, só gostei mesmo de Titi Ortiz, que estava fazendo a função de todo mundo ali no setor, mas nessa partida contra o Novo Horizontino, o Sport precisa marcar melhor, precisa ter intensidade e poder de criatividade também. Trazendo agora uma análise mais tática em relação a posicionamento, para quem gosta, vocês podem estar observando aí como deverá ser o posicionamento tático do Sport, tá? Então a gente tem Felipe entrando entre esses zagueiros, de Plácido aberto pela direita, Lucas Lima pela direita, atacando esse corredor central pelo lado direito. No tripé de meio campo a gente tem Fabrício Domingues usando a ruptura de espaços pelo lado direito do meio campo, Titi Ortiz tentando se associar e se movimentando ali para dar poder de criatividade ao Sport. No lado esquerdo, Dalbert vem um pouco mais para o meio campo, enquanto Barleta sai da amplitude, né? Sai do lugar extremo da esquerda e cai para o meio para fazer volume na área do adversário. Enquanto que Gustavo Coutinho é um centroavante que vai pesar mais a área, e todos esses jogadores de ataque devem estar dentro do último terço para poder gerar jogo e atacar o Novo Horizontino em busca do gol, é claro. E um segundo aspecto também, como vocês devem estar vendo a partir de agora, é a movimentação interessante de Lucas Lima. E aí é uma análise mais geral, porque Lucas Lima, na minha opinião, ele vem dando muito orgulho ao Sport, ele vem encarnando mesmo as cores rubro-negras, um jogador que estava aí no ostracismo ultimamente, no Palmeiras, no Santos, no Fortaleza e no Sport, né? Ele é um jogador que se movimenta por vários corredores, como vocês estão vendo. Ele começa pelo lado direito, mas ele cai no meio como se fosse um camisa 10 para se associar com jogadores daquele setor, e termina muitas vezes caindo também pelo lado esquerdo, geralmente terminando alguma jogada que o Sport esteja construindo. Então, Lucas Lima é um cara que, assim como em 2013, quando ele fez o Sport subir junto com Marcos Aurélio e Neto Baiano, em 2024 ele vem sendo decisivo e, na minha opinião, o melhor jogador do Sport na competição. Concluindo, o Sport vai ter um jogo muito difícil, é preciso mudar muito a atitude, a intensidade, tentar ser protagonista nessa partida contra o Novo Horizontino. É um embate de duas equipes fortes que devem subir para a Série A em 2025, e eu espero um bom jogo, um jogo tecnicamente bem jogado, e que o Sport, se vencer, na minha opinião, basicamente sobe para a Série A do ano que vem, porque o Sport vai ter 8 jogos precisando vencer de 3 a 4, com vários jogos acessíveis dentro da Ilha do Retiro. Então, na minha visão, tá? Se o Sport ganha do Novo Horizontino, eu não estou falando de empate, nem muito menos de derrota, mas se o Sport faz 53 pontos, um jogo a menos, já está com um pé e meio na Série A de 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got